Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério médico. Uma conexão que ninguém esperava entre duas condições super comuns, asma e apneia do sono. E a grande pergunta é, será que o principal tratamento para uma delas poderia, na verdade, estar causando a outra? Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar com um número. 1 bilhão é o número estimado de pessoas no mundo que sofrem com apneia obstrutiva do sono. Sabe, aquela condição que faz a respiração parar várias vezes durante a noite? E do outro lado dessa história, a gente tem milhões e milhões de pessoas que usam os corticosteroides inalatórios, as famosas bombinhas, para controlar a asma e outras doenças respiratórias. Elas são fundamentais para manter a inflamação dos pulmões sob controle. E é aqui que as duas histórias se cruzam e a pergunta fica no ar. Será que existe uma ligação escondida aqui? Será que o remédio que ajuda a respirar de dia pode estar atrapalhando o sono de noite? É isso que a gente vai investigar. Bom, a primeira pista desse quebra-cabeça vem de uma sobreposição nos números que é no mínimo curiosa. Vários estudos já notaram que a apneia do sono parece ser bem mais comum em quem tem asma. E a diferença é gritante. Olha só, enquanto na população geral a prevalência varia, entre os pacientes com asma esse número pode pular para quase 50%. Metade. É uma diferença gigante que chama muita atenção. E para colocar um número exato nisso, uma análise de vários estudos, uma meta-análise, descobriu que quem tem asma tem 2,5 vezes mais chances de também ter apneia do sono. A correlação é muito forte. E isso nos leva direto para a hipótese central de toda essa investigação. E se o culpado, ou pelo menos um dos fatores, for justamente o tratamento principal para a asma? O inalador? Só para a gente alinhar os ponteiros, o que são esses corticoides inalatórios? Basicamente são anti-inflamatórios bem potentes que vão direto para o pulmão para acalmar a inflamação da asma ou da DPOC. Então, a teoria é a seguinte. O uso constante desses remédios poderia, com o tempo, causar algumas mudanças nos tecidos da garganta. Essas mudanças deixariam os músculos da região mais fracos, fazendo com que a passagem de ar se feche mais fácil durante o sono. E, bingo, isso é a apneia. Tá, mas como isso aconteceria na prática? Existe uma explicação biológica que faça sentido para essa ligação? A ciência diz que sim, e o caminho é bem plausível. Dá uma olhada nesse esquema. Ele mostra o que pode acontecer. Quando a pessoa usa o inalador, nem todas as partículas do remédio vão direto para os pulmões. Uma parte delas pode acabar parando ali na garganta, na faringe, e é a partir daí que uma série de eventos pode começar. Vamos quebrar esse processo em 4 passos para ficar mais claro. Primeiro, o remédio se deposita na garganta. Segundo, isso pode gerar pequenas mudanças ali no local, como inchaço ou fraqueza nos músculos. Terceiro, com isso, a via aérea fica menos firme, mais molinha, com mais chance de fechar. E quarto, o resultado final. O risco de apneia obstrutiva do sono aumenta. E, sabe, tem uma analogia boa para isso. A rouquidão é um efeito colateral bem conhecido dos inaladores que acontece porque o remédio afeta os músculos das cordas vocais. A teoria aqui é a mesma. Se afeta os músculos da voz, por que não afetaria também os músculos vizinhos, que são responsáveis por manter nossa garganta aberta para a gente respirar à noite? Ok, a teoria no papel parece fazer todo o sentido. Mas e na vida real? Será que existem dados, estudos concretos que apoiam essa ideia? Vamos ver o que as pesquisas já encontraram. E sim, vários estudos já acharam coisas interessantes. Um estudo enorme, lá em Taiwan, com quase 40 mil pacientes, mostrou um risco 33% maior de apneia em quem usava os inaladores. Outra pesquisa ligou o uso das bombinhas a uma chance quase 3 vezes maior de roncar e 4 vezes maior de ter alto risco para apneia. Os números são bem expressivos. Mas aqui vem um porém muito importante. Os próprios pesquisadores reconhecem que esses estudos têm limitações. Como eles olham para dados do passado, eles mostram uma associação, uma correlação, mas não conseguem provar com 100% de certeza que uma coisa causa a outra. A evidência é forte, mas ainda não é um veredito final. E agora vem uma reviravolta na história. Uma pesquisa descobriu algo fascinante. Quando os pacientes usavam inaladores com partículas ultrafinas, bem pequenininhas, aquele risco aumentado de apneia simplesmente desaparecia. Isso é uma pista de ouro, sugerindo que o tamanho da partícula e onde ela para no corpo é a chave de tudo. Certo. Com todas essas peças do quebra-cabeça na mesa, o que isso tudo quer dizer na prática? Tanto para hoje quanto para o futuro.
Isso aponta para um caminho bem claro de evolução na tecnologia dos inaladores. A gente pode estar saindo de uma era de partículas maiores, que acabam parando muito na garganta, para uma nova geração de tecnologias mais inteligentes. Inaladores com partículas ultra finas que chegam onde precisam, ou até mesmo prodrogas, remédios que são ativados só quando chegam nos pulmões, ficando inativos na garganta. Então, vamos resumir o que é mais importante levar daqui. Primeiro, essa alegação ainda não é definitiva. Precisa de mais pesquisa. Segundo, usar o inalador do jeito certo é mais crucial do que nunca para evitar que o remédio pare na garganta. Terceiro, quem usa doses altas do medicamento e tem sintomas como ronco ou voz rouca, talvez valha a pena conversar com um médico sobre isso. E o ponto mais importante de todos, ninguém, em hipótese alguma, deve parar de tomar um medicamento prescrito por conta própria com base nisso, ok? As pesquisas continuam, claro, mas fica no ar uma possibilidade incrível. Será que uma mudança relativamente simples no design de um aparelho poderia, no futuro, ajudar milhões de pessoas a respirar melhor não só durante o dia, mas também a ter uma noite de sono muito mais tranquila?